Glória a Deus, aleluia, já estamos aqui juntamente com o Pastor Nori no nosso cenário aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo, Pastor Nori, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Deus abençoe, vitória em nome do Senhor Jesus. O senhor está bem hoje? Até que prova o contrário. Glória a Deus. Lembrando vocês aqui da Rádio Malahim, que está nos ouvindo da rádio, tá? Gostaria de falar para vocês que estamos em live pelo Facebook, tá bom? Estamos ao vivo pelo Facebook. Se vocês quiserem nos ver, conhecer a pastora Suelen, conhecer o Pastor Nori, corre lá no Facebook, Suelen Santos, tá? Estaremos com a live, com a programação do Mais Cristo Menos de Mim, ao vivo. E o Pastor Nori gentilmente aceitou novamente o nosso pedido aqui para vir trazer a palavra. Está preparado, Pastor Nori? Preparado, glória a Deus. A palavra, ela tem que estar na veia, né? Ela tem que estar nos nossos corações. E temos que estar proclamando a toda hora. E temos que estar preparados a toda hora. Glória a Deus, em nome de Jesus. Pastor Nori, fique à vontade, se o senhor quiser fazer uma oração, o que o senhor quiser fazer, que o Espírito Santo esteja à vontade e te use grandemente, poderosamente. Em nome de Jesus. Pai querido, aqui nós estamos, Senhor Jesus, na Tua presença, te agradecendo por esses momentos, ó Deus, onde vamos levar a palavra, Senhor Jesus, as pessoas da igreja, as pessoas que estão no mundo, todos os tipos de pessoas em todo lugar do mundo, ó Pai, está ouvindo essa palavra. Que o Teu Espírito Santo possa tocar nos corações. O Pastor Nori não é nada, é pó, mas usado pelo Teu Espírito Santo, tem muito poder direto de Ti, ó Pai. Por isso, Senhor Jesus, usa-me. Trabalha em corações, molda, transforma vidas, Senhor Jesus, eu te peço. É em Teu nome que eu te peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos começar? Vamos. Pastora Suelen, eu gostaria que a pastora lesse em Mateus, capítulo 13, versículo 24 até o 30. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus, capítulo 13, versículo 24. A parábola do joio, que diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a uma boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem, então, joio. E ele lhes disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E esta é a palavra do Senhor. Eita glória. Amém? Ela parece uma palavra dura. Aqui o Senhor, ele nos fala de uma parábola em que um homem, né, como a pastora disse, um homem, ele vai lá e joga a semente no seu campo. E semente boa, semente preparada, semente que foi cuidadosamente especificada para que desse muito fruto. Porém, no entanto, ao dormir, né, ou de repente a ir para casa, para mais longe da lavoura, aquele que plantou, glória a Jesus. Então chega Aleluia. Um homem que, por algum motivo, tem ira contra o produtor. Nós vemos isso nos nossos dias. Nós vemos pessoas que, por nada talvez,
tem raiva de outra pessoa. Jesus. E aí o que ele vai lá? Ele arruma a semente de uma planta que parece muito o trigo. Glória a Jesus. E joga. Joga no meio do trigo a reviria. Então, vai os homens que vão trabalhar naquela lavoura, talvez eles vão lá carpir, eles vão lá cuidar, e aí eles veem que algo diferente está acontecendo. Que é uma planta com uma mínima diferença. Essa mínima que faz diferença muito forte depois. Que está plantada junto. E aí eles perguntam para o produtor: não lançastes tu semente boa sobre a terra? E aí então ele fala assim: sim, pois bem, nasceu mais joio, mas nasceu muito mais plantas, muito mais sementes do que o senhor jogou. E essa semente é ruim, essa semente é má, ela não tem fruto, não dá fruto. Então ele falou assim: o senhor quer que nós arranquemos essas plantas de jogo e cortemos? Eu falei: não, de forma alguma. Até porque se você cortar essa planta, ela parece tanto com a original, o que vai acontecer? Você vai cortar as boas, o trigo junto. Glória a Jesus. Então deixa. Quando elas crescerem, elas vão dar uma diferença. Qual é a diferença, Nori? A diferença é que o fruto do trigo tem substância, tem caroço, o caroço forte, grosso. Já o joio não, é uma sementinha bem fininha, como se fosse uma agulha dentro da palha, então basicamente parece que só tem palha. E então, ele falou assim, ó, deixa crescer junto. Quando tiver na época da colheita, vocês vão saber certinho o que é joio e o que é trigo. Vocês vão colher todo o joio, vai amarrar, vai atar em molhos e vai jogar no fogo. E aí você vai pegar todo o trigo e joga no meu celeiro. Essa é a palavra. E para explanar, para deixar essa palavra bem recalcada no seu coração, eu vou de Bíblia. Eu vou lá no Velho Testamento, no livro de Reis. Eu não vou ler nada sobre Reis, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí e acompanhasse. Reis capítulo 5, tem um servo ali que se chama Geazi. Ele é pouco citado nas Escrituras. Quem é mais citado é o seu amo, né? O que trabalha como sacerdote na época, como profeta, que é Elias. Eliseu. Eliseu, ele veio da linhagem de Elias. Ele pegou todo o processo de Elias para trabalhar igual. Então nós vamos falar de Geazi e nós vamos falar de Eliseu. Eliseu, ao ver Elias trabalhar, ele simplesmente tomou o que precisava. E falou assim, não, eu quero trabalhar para o meu Senhor e eu quero porção... Ele ainda falou assim, eu quero porção dobrada da unção que você tem de Deus. Do que veio de Deus para você, eu quero porção dobrada. E assim ele começou a fazer. Só que como Elias já tinha tido Eliseu como seu moço na época, e Eliseu aprendeu isso, e quis realmente seguir e servir o Evangelho, e fazer a coisa certa, e pregar o certo, e levar a palavra, e ministrar o Deus de Israel a todo lugar que ele fosse. E se vocês forem ver a caminhada de Eliseu, após Elias ter sido arrebatado ao céu, vocês vão ver que a caminhada dele foi muito grande, foi bonita. Ele vai lá, ele aumenta o azeite da viúva, ele aumenta a farinha na panela, ele vai lá, ele tira o veneno em outro lugar, o veneno da panela. Em outro lugar ele faz um machado flutuar. Em outro lugar ele faz pessoas entrarem num arraial cheio de malfeitores, e os malfeitores ficarem com medo porque ouviram cavalos e cavaleiros e saíram correndo. Ele fez um lugar onde tinha fome, ter abundância de comida, e por aí vai. Se você for analisar a vida de Elias daqui do capítulo 5 para trás, você vai ver que Eliseu, ele abraçou o que Elias passou para ele.
o que Elias mandou para ele. Ele acatou, ele entendeu e ele seguiu na mesma linhagem divina. Mas aí ele contrata um moço também para andar com ele. Ele chama um moço para estar com ele, talvez um moço que também tinha sede de aprender e de fazer a coisa certa. Só que havia uma raiz dentro do coração. E essa raiz é que falou mais alto. Então, Geazi, ele prossegue em fazer uma coisa certa. Ele prossegue em servir com diligência, assim como o Eliseu serviu Elias. Aleluia, Jesus. Então ele começa a servir Eliseu. Só que num determinado ponto, chega no caso de Naamã, aleluia, Jesus, que a menina fala para sua senhora sobre o profeta que havia lá na terra de Israel. E aí ele vai buscar, talvez os irmãos já conheçam essa palavra, muitos não, mas examina aqui o livro, que vocês vão ver, examina as palavras que vocês vão conhecer essa passagem. Um soldado não, um dono da guarda, o que comandava a guarda, né, que comandava um reinado, ele tem lepra. E aí a menina da sua senhora, que já tinha sido pega escrava de Israel, de uma das cidades de Israel, estava lá, olha só, estava lá amando, né, estava servindo, mas com amor, com dedicação, com querer. E aí ela viu que o seu senhor tinha lepra. E o que ela fez? Ela falou para sua senhora: senhora, se ele estivesse lá em Israel, em tal lugar assim, lá tem um profeta que tiraria a sua lepra. E aí, então ele segue para lá. Eu não vou me ater nessa história, porque a história é a próxima, é a seguinte. A passagem que eu preciso passar para você é a seguinte. Então ele vai, ele encontra Eliseu, sem o ver, manda ele para lá tomar banho em um rio. E esse rio muito sujo. E ele falou: ah não, o cara nem quis me ver e me mandou tomar banho nesse rio sujo. Eu vou tomar banho nos meus rios lá, que são lá perto de casa, que são muito mais limpos. E aí ele fala assim: não, um dos moços que está com ele, não faz isso não. Toma banho aí. Se ele tivesse falado para você fazer qualquer outra coisa que você não tinha feito para se curar, então vai lá 7 vezes, toma banho. Ele foi, tomou banho 7 vezes. E quando ele foi curado, ele quis dar um presente para Eliseu. Olha, eu vim trazer um presente. Eliseu: não quero. Aí falou: então eu vou dar para Geazi. Não dá para Geazi, leva embora. Aí Geazi pensa: poxa vida, né? Eu acredito que ele já tinha estruturado no coração o poder de riqueza. Talvez ele estava ali com Eliseu simplesmente visando riqueza. Jesus. E aí o que acontece? Ele sai atrás de Naamã e conta uma mentira para Naamã. Ele fala para Naamã que tinha 2 moços que tinham chegado lá com Eliseu e que precisavam daquele milagre que Eliseu tinha esquecido e que resolveu pedir um talento de prata para aqueles jovens. Aí Geazi vai lá e conta essa mentira e consegue não 1 ciclo, 2 ciclos de prata, vestes comemorativas, que poucos tinham naquela época, chamava-se vestes festivais, e consegue um monte de coisa. Aleluia. E volta para o seu senhor. E quando eles chegam ao seu senhor Eliseu, o senhor já tinha mostrado para Eliseu o que tinha feito Geazi, que até então era o moço de confiança dele. Aí ele fala assim: onde o senhor estava, Geazi? Aí ele falou assim: eu não fui em lugar nenhum, eu estava aqui. Pois o Senhor me mostrou, o Espírito do Senhor fez o meu espírito ir com você. E assim foi focada, aleluia, Jesus, a mentira de Geazi por 2 vezes. Então, o que fez o profeta? Falou: então, a partir de hoje, a lepra que foi curada de Naamã passa a ser sua e da sua descendência. Meu Deus. É triste, é terrível. Alguns historiadores, algumas pessoas, até mesmo de acordo com a Bíblia, contam que Geazi provavelmente deve ter pedido desculpa, ter pedido perdão,
e a lepra acabou, a lepra saiu. Até porque, se você for ver para frente, em textos para frente, você vai ver Geazi atuando diante do rei contra a mulher, em favor da mulher sunamita, né? Que o filho dela e ela havia sido também encontrado por Eliseu, e de um jeito ou de outro o filho dela foi ressuscitado. Então lá atrás tem essa história. Então você vai ver Geazi já de frente com o rei lá contando a história sobre o que Eliseu fez. Então, aleluia, alguns historiadores dizem que ele foi curado, que ele só foi posto leproso, provavelmente ele pediu perdão e tal, e o profeta tirou a lepra dele, não sei. A Bíblia não fala sobre isso. Se alguma história falou, é história, somente história. Não significa nada para mim. Mas vamos ao que interessa. Hoje, nós vivemos em tempo em que muitos leprosos estão entre nós. Muitos joio estão entre nós. Pessoas que há muito tempo deixaram de servir a Deus realmente. Deixaram de fazer a vontade de Deus realmente. Glória a Jesus. Talvez você que não conhece a Bíblia, talvez você que está ouvindo esse programa e precisa de uma igreja para ir e aceitar a Jesus e seguir e se batizar, você tem que estar estruturado diante da palavra, diante do Deus que criou Eliseu, diante do Deus que estava no coração de Eliseu, diante do Deus que estava no coração de Elias, para que você vá para a igreja e você fique firme, porque vão ser muitas coisas que vão tirar o seu foco. São muitas coisas que vão fazer você desistir no meio do caminho. Você vai encontrar muitas pessoas que hoje já não são mais trigo, são joio. São pessoas que estão interessadas no dinheiro. São pessoas que estão interessadas nos valores monetários. São pessoas que estão interessadas nos valores que o mundo tem para dar. Estão ali na igreja, mas ficticiamente, servindo a Deus, achando que de alguma forma Deus vai os enriquecer e vai os prosperar de uma tal forma que eles vão ser abastados. Então eles só estão pensando neles. Eles não estão pensando em ter algum dinheiro para repartir com alguém. Eles não estão pensando em ter alguma condição para dividir. Se você está querendo servir esse evangelho, se você está querendo ir para a igreja, saiba, meu irmão, minha irmã, que você vai ter que ser a diferença. Você vai ter que ir e falar assim, olha, eu quero servir ao Senhor de verdade. Eu quero levar a palavra no meu coração de verdade, na minha mente de verdade. Eu quero pregar o que realmente é Bíblia. Eu não quero pregar para tirar dinheiro de ninguém. Eu não quero pregar dando dinheiro para a igreja, a reveria, para que a igreja cresça e tenha riquezas inefáveis. Não, meu irmão, minha irmã, aqueles que estão dentro da igreja também, olhe pela sua vida, o que eu estou sendo diante de Deus? Será que tudo que eu tenho feito diante do Senhor é para me enriquecer? É para ter alguma coisa palpável para a minha vida? Ou eu estou fazendo simplesmente para levar o evangelho a outras almas? Buscar almas que estão caídas, almas que estão desesperadas, almas que estão pelo mundo, almas que estão sedentas de Cristo. Talvez você seja um cristão dentro da igreja que está tirando a lã, e não somente a lã das ovelhas, mas você está tirando as gorduras das ovelhas também. Talvez você está na igreja para aproveitar um cabide de emprego, porque o seu patrão é o pastor, ou ele é o presbítero, ou ele é alguém influente dentro da igreja, e você está querendo aproveitar isso. Saiba, meu irmão, que há uma coisa muito forte que eu quero mostrar para vocês. Muito terrível. Aqui, em alguns versículos. Eu vou ler o versículo 38 do mesmo capítulo, capítulo 13, que diz assim, ó. Ele respondeu, disse-lhe, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino.
e o joio são os filhos do maligno. Então, o que nós podemos analisar? Geazim, ele foi o bom fruto ou ele foi o fruto do maligno? Ele foi. Cabe a você analisar se ele foi trigo ou se ele foi joio. É fácil de definir. Eliseu, segundo o caminho que ele levou, a palavra que ele levou, as coisas que ele levou diante do povo, ele era joio ou ele era trigo? É fácil definir. Então quem que nós temos que imitar? Eliseu ou nós temos que imitar Geazi? Há muitas pessoas imitando Geazi. Há muitas pessoas se entregando, deixando. Tem gente que fala assim, olha, eu não vou para a igreja porque eu gosto disso, que eu gosto daquilo, eu gosto daquilo outro. E lá na igreja eu não vou conseguir fazer isso ou fazer aquilo. Você está sendo joio. Talvez você nem ainda adentrou dentro da igreja, mas você fala assim, não, eu sou de Deus. Deus é comigo. Mas você vive no pecado. Você vive entregando a sua vida a transgressões, iniquidades. Aleluia, Jesus. Você vive no pecado constante. Você não serve a Cristo. Você não reconheceu a palavra de Cristo que fala assim, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Você não aceitou a Jesus, você não se batizou, mas mesmo assim você diz, eu sou de Deus, eu tenho Deus no meu coração, Deus me tem. Será que nós somos imitadores de Elias? Nós somos imitadores de Eliseu? Ou nós somos imitadores de Geazi? Será que nós não estamos buscando apenas os nossos próprios interesses? E dizendo ser o moço que cuida das coisas de Eliseu? Cabe a nós entendermos, olharmos, que o mundo jaz no maligno. Tudo que vem do mundo vai fácil. Tudo que vem do mundo é com segundas intenções do maligno. E nós sabemos que o desejo do maligno é que nós sejamos o joio, para que nós possamos queimar com ele. Ele fala, eu não vou queimar sozinho. Que ele quer que nós queimamos com ele juntos no inferno. Eu vou ler mais um versículo aqui, ó, que fala muito sobre isso daí. Eu vou ler no 41 do capítulo 13 de Mateus, que diz assim, ó: mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino todo o que causa escândalo, olha, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja bem, não sou eu que estou falando. Ah, não, a sua religião é muito forte, eu não vou seguir. Não é a religião que está falando, é a Bíblia. É Novo Testamento, é Velho Testamento. Se você for ver, será que Geazi alcançou com esse coração? Ele alcançou a vontade de Deus? Ele foi o sucessor de Elias? Não se ouve falar que ele foi o sucessor de Eliseu, nem de Elias, nem de ninguém. Eliseu foi o sucessor de Elias. Foi. Geazi, que era o moço de Eliseu, foi o sucessor de Eliseu? A Bíblia não fala. Ela não cita Geazi. Ela só cita essas passagens, esse tempo que Geazi teve com Eliseu. Mas não fala sobre isso. Então o que eu quero dizer para você? Se você hoje aceita Jesus como único e suficiente Salvador, você entende que Ele é o seu Salvador, que Ele é o Salvador da sua alma, e você aceita Cristo, e você começa a seguir a Cristo, mas na caminhada com Cristo você começa a querer simplesmente as riquezas, as coisas boas que o cristianismo, a cura, a libertação, mas Deus mesmo você não quer? Meu irmão, minha irmã, você precisa aceitar a Jesus do modo certo. Você precisa se converter e se batizar do modo certo, querendo que Ele seja o Senhor da sua vida, porque Ele tem vida eterna para você, porque Ele a partir dali vai ser o seu Deus.
E as demais coisas ele vai acrescentar. Ele vai te curar, ele vai te restaurar, ele vai restaurar a sua família, ele vai restaurar a sua vida financeira, mas é ao tempo dele. Não vai fazer igual Geazi, que corre atrás de Naamã, que era um homem do mundo, que havia acabado de conhecer a Cristo, acabado de conhecer o Evangelho, acabado de conhecer o Deus de Israel. Glória a Jesus. Para pedir riquezas. É, Jesus. Quantos são dentro das igrejas que quando chega um pobre, ele não está nem aí, senta lá, ele apresenta por apresentar, ele cuida por cuidar, mas se chegar um cara que é rico, abastado, a primeira coisa que ele vai fazer, ó, nós precisamos transformar essa pessoa num presbítero, num pastor, para que ele fique firme, para que o seu dinheiro fique firme na igreja, para que a igreja enriqueça. Eu falo uma coisa para você, meu irmão, a igreja não precisa de riqueza, ela precisa de levar almas a conhecer o Evangelho. Glória a Jesus. Ela precisa conhecer o reino de Deus. Digo a você que está nesse caminho, achando que você vai levar a sua vida de qualquer jeito, enrolando um, enrolando o outro, dando um nó em um, dando um nó em outro, e acha que tá certo, enrola a esposa, enrola os filhos, enrola o pastor, enrola todo mundo, e acha que está no caminho do Senhor, está correto, e que vai morar no céu. Eu tenho esse último versículo que eu li para você, o 41 e o 42. Medita nisso e você vai ver que você precisa melhorar como pessoa de Deus. Aleluia. Seja você pastor, seja presbítero, seja diácono, seja o que for dentro da igreja, você precisa melhorar diante de Deus o seu coração e a sua mente. Você, meu irmão, que acha que você vai aceitar a Jesus, aleluia, e vai se batizar, e Deus vai fazer você enriquecer, e Deus vai fazer vir a cura, e Deus vai fazer vir todo tipo de prosperidade na sua vida. Meu irmão, repense o seu conceito. Aceite a Jesus e se batize para servi-lo e o adorar. E as demais coisas ele vai acrescentar. Não é uma barganha. Você serve de coração, inteireza de coração, de mente ao Senhor. Não seja joio, seja trigo diante do Senhor. Glória a Jesus. Dê frutos. Comece também quando você for para a igreja, comece a levar almas. Comece a ganhar almas. Não pense em dinheiro mais, não pense em prosperidade mais. Ela vai vir no tempo certo, no tempo que Deus der para você conseguir conquistar. Ele vai te dar os sonhos do seu coração. Mas não faça igual Geazi. Não corra atrás da prosperidade ilícita, o jeito ilícito de se ganhar as coisas. Porque você vai ganhar muitas vezes o que o mundo tem para dar. Mas o que Deus tem para dar, que é vida eterna, vida com abundância. Aleluia. A palavra de Deus fala: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você for ao Pai por causa de Cristo, realmente por causa de Cristo, realmente Ele vai ao Pai por você. E Ele vai te dar o teu nome e vai escrever o seu nome no livro da vida. Mas tome cuidado, o nome também pode ser riscado. Está escrito na minha Bíblia. Deus abençoe. Vitória, é essa a palavra que eu tenho para você, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, palavra abençoada. Eu vou me despedindo aqui da live do Facebook. Nós estamos lá na Rádio TV Malahim, tá? Então você que não baixou o aplicativo ainda da Rádio Malahim, baixa o aplicativo e vamos continuar com o Pastor Nori. Eita! Aqui no nosso estúdio, para honra e glória do Senhor Jesus. Temos muitas perguntas, muitas respostas ainda, e a gente vai mastigar esse trigo, esse joio. Nós vamos entender completamente o que é trigo, o que é joio, e você não perca, tá? Baixa o aplicativo e até mais no Facebook. Tchau, tchau. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me